Bem-vindos de volta, então vamos continuar os nossos trabalhos. Agora teremos com o Dr. Paulo Rezende a palestra Formação e Prática Empresarial para a Sustentabilidade. Paulo Rezende é doutor em Planejamento de Transportes e Logística pela University of Illinois at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Mestre em Planejamento e Engenharia de Transportes pela Memphis State University, no Tennessee. Especialista em Estatística, bem como em Planejamento Urbano pela University of Illinois at Urbana-Champaign. E diretor executivo de Desenvolvimento e Pós-Graduação, professor e pesquisador da Fundação Dom Cabral. Por favor, Paulo. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer, em nome da Fundação Dom Cabral, o convite que a DCE nos fez para participar do Fórum de Sustentabilidade. Na pessoa do Sérgio Cavalieri, eu gostaria de agradecer a todos os organizadores, a todos os idealizadores desse evento tão importante. E a Fundação Dom Cabral tem uma honra muito grande de estar aqui, dividindo com vocês a questão da formação e da prática empresarial para a sustentabilidade. A Fundação Dom Cabral decidiu, há cerca de 3 anos, apresentar uma nova ideia para a sociedade. Qual era essa nova ideia? Essa nova ideia se baseou numa revisita que nós fizemos, nós revisitamos o papel das escolas de negócio na formação empresarial. E o que nós descobrimos, infelizmente, não foi uma coisa muito boa. Mas é óbvio que tudo depende da situação de cada época. E o que nós descobrimos? Nós descobrimos que as escolas de negócio no mundo inteiro se transformaram numa referência, ao longo dos últimos anos, uma referência para as empresas na formação otimizada, na busca incessante do lucro. Todos os nossos conteúdos, todos os conteúdos desenvolvidos para a formação e a prática empresarial, tendo nas escolas de negócio o seu locus de referência, seu locus de capacitação. Se nós observarmos todas as disciplinas que varrem o currículo escolar, o currículo de uma escola de negócio, nós vamos ver que essas disciplinas estão voltadas para a maximização, para a busca do lucro. Isso é um resultado de modelos de negócios e isso é um resultado de estratégias empresariais desenvolvidas ao longo do ano, que se nós formos olhar na ciência empresarial, nós vamos ver, e para aqueles que conhecem a figura exata que eu estou falando com vocês da formação empresarial e dos negócios para o lucro, como os americanos falam, o lucro no matter what, ou seja, a qualquer preço. A representação mais típica que existe é a famosa cadeia de valor de Michael Porter. Muitos aqui devem conhecer essa cadeia de valor. É uma cadeia de valor que mostra os processos empresariais desde a chegada das relações com seus fornecedores, enfim,
a compra de matéria-prima, a compra de equipamentos, insumos, a logística de entrada dessa matéria-prima nas linhas de produção, a saída dos próprios produtos, né? A venda, tudo tem um formato de uma ponta de flecha, ou seja, a representação gráfica dessa cadeia de valor tem o formato de uma ponta de flecha, cuja pontinha final dessa ponta de flecha está escrito margem. Então, tudo leva à margem. Bom, as escolas de negócios tiveram o seu papel na capacitação das empresas e dos empresários durante esse tempo todo, com base nesse conceito de maximização do lucro. O que nós fizemos foi revisitar isso e nós não abolimos de forma nenhuma a estratégia de formação e capacitação empresarial visando o lucro. Só que o que nós decidimos estudar, e eu queria dividir com vocês aqui hoje algumas dessas questões e metodologias, nós decidimos estudar a fundo, e a primeira coisa que nós descobrimos, e que esse é o ponto central da minha apresentação, é que o lucro, ele pode, deve conviver com a inclusão social. E se a coisa for bem feita, e se a formação e a prática empresarial for bem feita, eu diria que é possível para várias empresas lucrarem mais praticando a inclusão social e a sustentabilidade no seu conceito mais amplo. Contrário a isso, se nós não trabalharmos nessa direção, o que acontece é que nós estaremos contribuindo cada vez mais para formar para uma prática empresarial onde o mundo corporativo estará fadado ao conflito exato entre capital e sustentabilidade. E a questão é que esse conflito, ele existe, e ele existe de forma muito grave, porque matematicamente ele é bom para todos agora. O problema é que se ele será bom para todos no futuro. Então, o risco de nós continuarmos conflitando o capital com a sustentabilidade, no seu conceito mais amplo, ele existe? Existe. Eu gostaria de mostrar para vocês algumas questões. Por que ele existe? Porque o capitalismo ele está sob a mira da sociedade. E ele está sob a mira da sociedade sendo frequentemente culpado pelos problemas sociais, econômicos, ambientais. Todos os problemas que nós temos hoje na questão do social e da sustentabilidade na responsabilidade social, enfim, do meio ambiente, a primeira coisa, que é a coisa mais fácil que a sociedade tem para culpar, é o capitalista, é o lucro. Então, o que acontece é que quanto mais as empresas, e o pior, é que quanto mais as empresas se envolvem com a sustentabilidade e a inclusão social, mais o capitalismo é considerado culpado. Por quê? Porque parece que é uma caridade que elas estão fazendo. Porque isso não tem sido tratado como um negócio mesmo, como um DNA da empresa. A empresa tem que acreditar que sustentabilidade e inclusão social tem que fazer parte das suas práticas, dos seus processos. Eu tenho apresentado esse conceito de lucro convivendo com inclusão social em vários fóruns, e muitos deles, eu diria que muitas pessoas não entendem o que eu digo,
A semana passada eu estava num fórum na questão da sustentabilidade ligada ao meio ambiente. Então tinha um painel onde vários empresários estavam apresentando o que eles estão fazendo para aumentar o nível de reciclagem nas suas empresas. Isso é completamente... você só está contribuindo para que a sua culpa aumente. Porque a questão não é aumentar o nível de reciclagem daquilo que você produz. É não produzir alguma coisa cujo subproduto tenha que ser reciclado. Esse é o conceito que nós estamos falando aqui. Então, quanto menos você reciclar, melhor, se você não tiver nada para jogar fora. Então, essa é a questão do desenho da cadeia produtiva, já lá no princípio, para que você compre, por exemplo, matérias-primas cuja maximização da utilidade se faça no sentido de que você não precisa produzir nada lá na frente para reciclar. E a culpa é tão grande do capitalismo que mesmo quando algumas empresas fazem isso, eu ouvi também nesse mesmo fórum o seguinte: mas se não tiver nada para reciclar, como é que vai fazer com o pessoal que vive da reciclagem? Eu falei, então vamos fazer o seguinte, vamos sair na rua e encher a rua de lixo para dar lugar para o gari, não é? Para dar emprego para quem limpa, não é? Esse é o conceito? Não é esse, não é o conceito. Não é? Então o que nós lutamos é porque essa soma, esse jogo de soma zero, ele tem que ser quebrado. Essa que é a questão de que, por exemplo, o jogo de soma zero que existe, que se baseia, cujo conflito do capital e a sustentabilidade se baseia, é exatamente no fato de que a prosperidade das empresas se dá à custa da sociedade. Não é? Então, aí, nesse caso, o lucro ele é exatamente igual ao resultado da perda social. Não é? E os números contribuem realmente para aumentar ainda mais essa questão, porque isso é factual sim. Os fatos favorecem o conflito entre o lucro e o social, porque são fatos que a gente vê a todo momento aqui. Ontem, vindo para cá à noite, o motorista do táxi ou da van falou para mim o seguinte: pois é, olha o que acontece. O meu avô me lembra do Guaíba chegando perto do Hotel São Rafael, onde é que nós vamos estar. Agora está vendo essa coisa aí, e o Guaíba está até se afastando agora, não vai precisar nem de construir aterro mais. O Guaíba já está por si só indo para lá, por causa da seca. Só vê como é que é essa questão desses capitalistas. Não é? Então, os fatos realmente contribuem para esse conflito, né? E são fatos que você não precisa ir muito longe. Você sai ali, alguém te comenta sobre o Guaíba, né? Você vai, abre os jornais, né? Vê a internet, a televisão. Nós temos o Nordeste brasileiro com possivelmente a pior seca dos últimos 40 anos, né? E os fatos realmente eles são do momento, né? E as pessoas são levadas a culpar o elemento do momento, né? Elas não vão culpar um elemento que elas ainda não viram e tendem a esquecer facilmente o elemento do passado, ou seja, o agora define o contexto conflitante, né? E quais são esses fatos, por exemplo? Olha a reportagem dos diversos jornais, né, de referências mundiais. A pobreza é definida como ausência de oportunidades para levar a vida almejada. Então, quer dizer, a pobreza ela passa imediatamente a ser um fator que a sociedade usa para lutar contra o capitalismo, não é? A diminuição da confiança no capital, ela abre espaço para políticas equivocadas de melhorias sociais, não é?
e elas afetam a competitividade e o crescimento econômico. Por quê? Porque a chamada demagogia política